quando você lê capítulo 9 a 11 de Romanos, vamos lá, Jorge, coloca agora lá aquele ponto. Quando você lê o capítulo 9 de Romanos a 11, os pontos lá, vamos para lá. Aí você, isso aqui ó, aí você tem o Israel e a igreja. O que é a igreja? A igreja, ela foi enxertada. Israel, Deus tem uma promessa para Israel, que eles vão se arrepender. Então, para quem é a grande tribulação? Não é só olhar o verso, a 3:10 de Apocalipse, a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja não passará. Primeiro você tem que olhar todo o contexto e o texto para você compreender. E atentar para o lado dessa preposição, que essa palavrinha é a causa de toda a briga entre pós e pré-tribulacionista. Então, a primeira coisa que você vai ver ali é que Israel não obedeceu a Deus, não cumpriu, não se tornou luz, veio Jesus, salvou um povo pelo seu sangue e formou uma comunidade de salvos. Está lá em 1 Pedro 2:5-9. Essa comunidade de salvo, ela não precisa de sacerdote, ela não precisa de judeu para ela existir. Todos quantos creem no sacrifício de Jesus são perdoados e agora forma a igreja de Cristo Jesus. Aí nós temos os ramos naturais. Quem são os ramos naturais? Israel. A Lindalva está por dentro. Quais são os ramos naturais? Israel. E quais são os ramos enxertados? Nós, a igreja. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, quando você olha para esses dois ramos, aí você vê que tem um ramo natural. Mas agora, em Cristo. Agora coloca lá Gálatas 3:28. Olha aqui o que é a igreja agora. Agora eu vou mostrar para vocês o que é a igreja. Como é que diz? Nisto não há judeu nem... Acabou, não há judeu? Nem grego. Vai, nem grego. Não há servo, nem livre. Nem livre. Não há macho, nem fêmea. Acabou! Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Levanta a Jesus. tua mão e dá glória a Deus. Aqui não tem negócio de tribo, não tem negócio de ser branco, de ser negro, não tem negócio de ser alto, de ser pobre, de ser rico, de ser analfabeto. A igreja é quem crê no sacrifício de Jesus Cristo. Pronto, aí Deus tem um plano com Israel. Se você ler aquele livro, Calendário da Profecia, do pastor Antônio Gilberto, se você ler Tomás, e outros que eu vou citar na próxima quinta-feira. Mas, entenda bem, não existe essa. Vamos lá, Jorge. E aí, eu vou só terminar com essa daqui. Não busque explicação, fique na palavra. Diga comigo, eu não posso buscar explicação. Eu tenho que ficar na palavra. Observem bem uma coisa. Vamos lá para o texto, Jorge. Aí, hoje não tem como eu mexer no EC, mas na próxima quinta-feira vou mexer. Vamos lá. Olha aqui, ó. Como guardaste a palavra da minha paciência. Essa palavra da minha paciência há muitas concepções. É o Evangelho? É o Evangelho? O que é essa palavra da paciência? É Cristo. Coloca aí na tela, 2 Tessalonicenses 2:3-5, rapidinho. Qual é essa palavra? Vamos lá. Rapidinho, coloca aí. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Isso. Observem que essa paciência é o Evangelho de Cristo, irmão. Como guardaste a palavra da minha paciência? Como a pessoa permaneceu firme no Evangelho, em meio aos sofrimentos, às lutas, às crises. Jesus está fazendo uma promessa. Como guardaste a palavra da minha paciência? Irmãos, todo tempo, a igreja e o povo de Deus enfrentou lutas e tribulações, mas todos que ficaram na palavra sempre foram guardados, sempre foram protegidos, e o Senhor Deus, Ele deu vitória. Agora, se você pegar, você tem duas igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, certo? A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Coloca aí 2:10 do Apocalipse. Não me foge a memória. Vamos lá, rapidinho. E eu encerro com essa daqui. 2:10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, Sim. para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sim.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pronto. Veja bem, o Senhor está dizendo, vocês vão ter uma tribulação de quantos dias? E alguns de vós vão ser o quê? Vão ser jogados e vão até serem mortos. Mas ele diz, mas eu vou dar a vocês o quê? A coroa da vida. Agora a igreja de Filadélfia, olha, 3:10, como guardaste a palavra da minha, também eu te guardarei. Ou seja, ele está dizendo, eu não vou deixar vocês entrar nessa grande. E aí como é que fica? Por que que o Senhor Jesus, essas duas igrejas não receberam repreensão, essas duas igrejas eram santas, e por que que com cada uma delas Jesus teve um tratamento diferente? Se para uma, ele diz assim, vocês terão uma tribulação de 10 dias. E alguns vão ser até jogados na prisão, outros mortos. E aí? Se você pegar, vamos lá, Atos capítulo 12. A Bíblia diz que mataram Tiago. E quem foi que foi livre da prisão? Pedro. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Vamos fazer esse paralelo aqui. A Bíblia diz que mataram Tiago. E no outro dia, o que aconteceu? Pedro foi o quê? Quem era mais crente, Tiago ou Pedro? Vamos, quem era mais crente? Porque hoje, se alguns irmãos fizessem a leitura, ia dizer que Tiago era mais crente, que Pedro era mais crente do que quem? Do que Tiago, porque Deus não libertou Tiago. Mataram Tiago e fizeram o que com Pedro? Soltaram. Vamos analisar. Mas teve um homem na Bíblia que mataram ele e que o Senhor Jesus fica de pé para receber. Como era o nome dele? Estevão. Veja bem, por que que uns morriam e outros não morriam? Por que que uns eram libertos e outros não eram libertos? São coisas que a Bíblia não explica. Aí volta para lá, Jorge. E aí, pastor Zé, o que eu devo fazer diante das coisas que a Bíblia não explicam? Olha aqui, não busque explicação, irmão. Eu vou te dar um conselho aqui. Leia a tua Bíblia, creia nela, deixa ela falar o teu coração, mas não busque explicação. Porque como diz aquele, ninguém explica Deus. Tem irmão que diz assim, olha, a irmã fulana de tal, até pregador, ela era fiel e Deus nunca deixou ela na prova. E Jó? Porque o livro de Jó é para mostrar essa questão para nós, irmão. Tem irmão que sofre a vida toda e é crente sincero. E nunca vai ter nada aqui nesta vida, nunca vai ter muita coisa, vai morrer como um bom homem, como um bom marido, uma pessoa crente, mas nunca vai ter negócio de carrão, nunca vai ter. E aí? Mas o que importa para Deus é a fidelidade dele, é a crença em Jesus Cristo. Então tem coisas que eu não posso explicar. Tem irmão aí que não trabalha quase nada e ganha as coisas, e tem irmão que trabalha de dia e de noite e é pobre lascado. É ou não é? Eu conheço muito, coitado, que trabalha. Aonde diz assim, não, é porque tem uns que trabalham com a mente. Não é isso não, irmão. Tem aí engenheiro, tem advogado, tem sociólogo, que o bichão é inteligente, e aí só tem a roupa do corpo. Eu conheço muitos, eu conheço deles que falam 5 idiomas. É ou não é? Aí tem gente que diz assim, é porque não tem atitude. Não, é porque é o seguinte, irmão, tem coisas que a gente não pode explicar na vida. É assim ou não é? Aí tem outros que na hora que aparece, da noite para o dia, melhora o negócio para ele. Aí você fica, meu Deus, o que é isso? Fulano de tal, pronto. Eu conheci o irmão, que ele tinha uma banquinha na frente da igreja, e hoje é um dos grandes empresários. Aí, irmão, pastor, e como é isso? Eu disse, eu não sei. Aí a pessoa diz, não, mas é trabalho. Tem gente aí que trabalha, irmão, trabalha. E aí pronto. E aí tem umas coisas assim. Tem gente que tem um negócio. O Maquiavel diz que tem sorte. Tem uma sorte. Eu não acredito assim. Agora, tem gente que trabalha, irmão. Conheço aí homem trabalhador que amanhece o dia já trabalhando, irmão. Vai para o comércio, limpa tudinho e ajeita e pronto. Aí tem uns que fazem um mungangazinho, um negocinho, velho, e na mesma hora explode. É porque nem todo mundo nasceu para ser grande empresário e nem todo mundo vai morrer rico. Então tem coisas que eu não sei explicar. Aí o melhor é você fazer o quê?
Ficar na palavra de fique fiel. Não fique olhando para a vida do irmão. Às vezes chega aqueles irmãos aqui fobando. Eu estava orando e Deus me fez promessa. Quer dizer que ele fez promessa só para tu. Porque eu também sou crente. É por isso que, olha, eu não ando com isso na igreja. É porque a Bíblia diz que quando Deus mandou o maná, o que foi colher muito, como é que diz? Não teve demais. E o que colheu menos? Não teve de menos. Quando eles iam comer, era tudo na medida certa. Então não tem esse negócio de dizer assim, o Deus eterno, irmão, ele é o seguinte, ele jogou coisa demais por fulano. São coisas, e eu nem ando com essas coisas, irmão. Irmão, Deus me pegou pela minha fidelidade. Não, tem crente aí que é mais fiel do que eu. E é pobre. É lascado. Deles que ora de noite e de dia. Mas é porque Deus quis assim mesmo. Aí é ficar, como diz o Cícero Nogueira, é melhor viver assim, é melhor viver assim, comendo arroz com sardinha, um pouquinho de farinha e ter Jesus em mim, e vai embora, até chegar no céu. Aí tem uns que tem mais e outros têm, mas o importante é que é só isso aqui, porque lá no céu tu não entra com carro, tu não entra com casa, tu não entra com roupa, você só entra pela fé em Jesus Cristo. Então com Deus não há diferença. Então, queridos, tem coisas que eu não posso explicar e que você nunca vai ter a explicação, mas nós vamos ter a eternidade todinha lá no céu, para a gente conversar com Ele. Senhor, não é assim? E aí nós vamos ter o entendimento, irmãos. Nós, quando olharmos para o Senhor, nós vamos ter o reflexo da sabedoria divina. E aí pronto, e a gente não vai mais ter esse espírito daqui.